Sr. Presidente, senhores deputados, o que hoje discutimos é mais uma dentre as muitas propostas feitas ao longo dos últimos anos, com vista a aumentar a acessibilidade dos doentes aos cuidados de saúde. O CDS propõe agora que o Governo crie uma via verde de saúde, que, sendo do nosso ponto de vista uma proposta positiva, julgo saber também qual será, infelizmente, o seu destino. Como foram sempre todas as propostas que o Partido Social Democrata já fez, para se reduzirem os tempos de espera para cirurgias, consultas, tratamentos e exames diagnósticos. Tempos de espera sem um mínimo de decência ou compaixão, em que os doentes são obrigados a aguardar 1, 2 ou mesmo 3 anos por uma consulta de especialidade, não preocupam, não tiram o sono aos que são cada vez mais responsáveis por esta situação. Já sabemos a quem interessa que palavras ocas e não me toques porque é antipatriótico tenham bons ecos na opinião pública. Por nós, pela nossa parte, continuaremos a propor aos portugueses uma alternativa séria ao atual imobilismo, ao sectarismo que paralisa e à miopia estatizante. Acreditamos na liberdade de escolha e privilegiaremos sempre o efetivo acesso dos utentes do Serviço Nacional de Saúde em tempo oportuno aos cuidados e prestações de que carecem. O nosso ideário social, e sublinho social, está nos antípodas para que o Partido Socialista e os seus companhões de ruta conduziu o SNS num caminho de degradação que só parece interessar à propaganda oficial e à intoxicação oficiosa. Por isso vale a pena repetir com factos, os factos que procuram esconder. E o primeiro deles é que a deterioração das condições de acesso dos utentes aos cuidados de saúde do SNS é anterior à atual pandemia. Quem o denunciava eram organismos independentes, como o Tribunal de Contas, que já em 2017 fazia saber, e cito, a degradação do acesso aos utentes a consultas de especialidade hospitalar e à cirurgia programada. A verdade é que proliferam as situações de especialidades hospitalares em que os utentes do SNS são obrigados a esperar largos meses ou mesmo anos pelo acesso às consultas e cirurgias de que carecem, sendo também cada vez mais recorrentes os casos de demora na realização de exames indispensáveis à própria acessibilidade dos doentes e à segurança dos tratamentos. Por isso o PSD defende que o Governo conceda efetivos e reais incentivos à recuperação da atividade assistencial do SNS, garantindo aos utentes o acesso imediato a vales-cirurgia. Para o PSD é cada vez mais insuportável o drama que os doentes sem Covid enfrentam. Para o PSD já não é possível esconder a tragédia que presentemente atinge o Serviço Nacional de Saúde. Dados recentes do Portal da Transparência revelam que entre março e o final do ano passado, o SNS registrou uma vertiginosa redução na sua atividade em comparação com o período homólogo de 2019. E notem bem, por detrás da brutalidade dos números estão pessoas concretas. Assim, nos cuidados primários, houve uma redução de 10 milhões de contactos presenciais nos centros de saúde, com menos 7 milhões de consultas médicas presenciais. Nos cuidados hospitalares houve uma redução superior a 1.200.000 consultas médicas externas e uma quebra de mais de 120.000 cirurgias. No que se refere ao diagnóstico de doenças, houve menos 22 milhões de exames e, por exemplo, menos 120.000 rastreios do cancro da mama. E notem bem, por detrás da brutalidade dos números estão pessoas concretas, portuguesas e portugueses de corpo e alma. Esta realidade tem um impacto muito negativo sobre os doentes, que tem sido mesmo verificado como catastrófico no caso dos doentes oncológicos, que viram e continuam a ver os seus rastreios, as suas consultas, os seus tratamentos e as suas cirurgias reiteradamente adiadas e desmarcadas, com consequências que muitas vezes acabam por ser fatais. Neste contexto, importava que o Governo tivesse aprovado, ainda no verão de 2020, um plano de recuperação da atividade assistencial envolvendo os setores privado e social, no sentido de garantir o acesso atempado dos utentes a consultas médicas, a cirurgias, a diagnósticos e rastreios, bem como aos tratamentos de que necessitam. A proposta em apreço
pretende dar uma resposta aos doentes não Covid, que têm sido sistematicamente esquecidos pelo governo, como bem o confirma o dramático aumento da mortalidade evitável registada em Portugal no último ano. Veremos hoje, uma vez mais neste Parlamento, quem está ao lado dos que sofrem e quem coloca questões ideológicas acima de princípios, quando não mesmo direitos fundamentais. E lembrem-se, para a memória futura, que com a fatalidade de muitos, parece morrer também solteira, mas só por enquanto, a culpa de alguns poucos.